gente vai entrar dentro da blockchain para entender exatamente o que aconteceu na queda, o quem de fato vendeu, tem algo que a gente precisa se preocupar, estamos num bear market, entre muitas outras dúvidas, vamos ver o que os dados on-chain estão nos falando. Então vamos começar aqui nesse indicador aqui. Esse indicador é muito simples. Barras verdes significa que pessoas estão depositando Bitcoin dentro das exchanges. Barras vermelhas significa que pessoas estão tirando Bitcoin das exchanges. Então barras verdes são ruins porque significa que pessoas estão depositando da sua carteira fria, por exemplo, para Bitcoins para dentro da exchange. Isso indica que essa pessoa vai vender, senão ela não depositaria na exchange. A exchange tem uma liquidez ali imediata. Então, quando você vê barras verdes, significa que essa pessoa está depositando provavelmente para vender. Barras vermelhas é o contrário. Uma pessoa que compra Bitcoin nas exchanges e tira para a carteira fria, essa pessoa vai carregar para o longo prazo, porque senão ela não tiraria de dentro da exchange. Então o que a gente vê aqui no macro desde 2020 é que a gente tem aqui período grande de barras vermelhas, ou seja, Bitcoins desde o ano passado, desde o halving que foi mais ou menos por aqui, a gente tem constantemente Bitcoins saindo de dentro das exchanges, e isso é muito positivo. Agora se a gente dá um zoom aqui, e se a gente entrar dentro da queda do final de semana, vocês notam que em nenhum momento se antecipou barras verdes e em nenhum momento posteriormente, ou seja, no domingo e hoje, foram feitas barras verdes. Isso significa que em nenhum momento nos últimos meses a gente teve uma entrada significativa de Bitcoin nas exchanges. Então esse aqui já é um primeiro sinal pra gente, que se você olhar aqui para a esquerda, na queda agressiva que a gente teve do Bitcoin em junho, de 60 para 30 mil dólares, olhem aqui o que aconteceu nesse momento um pouco antes da queda. Aqui o Bitcoin estava 3 meses ali, né, 60, 65 mil dólares, fazendo seu topo local. A gente ficou 3 meses transitando ali 60, 65, 58. Para quem não sabe, então, fevereiro, março, abril, a gente ficou com o Bitcoin aqui na all-time high, 60, 65. E olhem que aqui nesse momento em abril, quando a gente estava ali em torno de 50, 55 mil dólares, antes da queda expressiva aqui de maio, de 60 para 30 mil dólares, o que a gente começou a ver? A gente começou a ver barras verdes. Então isso aqui já indicou pra gente o quê? Que algumas carteiras estavam depositando já Bitcoins dentro das exchanges para realizar esses Bitcoins, e isso poderia ali ocasionar uma pressão vendedora, e não deu outra. O que aconteceu foi que a gente viu uma queda expressiva, e depois aqui também, durante a queda, aqui no período aqui de fundo, olhem, constantemente a gente teve entrada de Bitcoin nas exchanges. Então, por esse indicador, já é um primeiro indicativo pra gente. Esse comportamento aqui de queda acentuada, e aqui a gente demorou o quê? 3 meses para absorção, maio, junho e julho. Então foram 3 meses praticamente aqui de reabsorção de toda a sua oferta de Bitcoin disponível para a gente continuar a subir. E agora, o que aconteceu nessa queda foi que é um comportamento totalmente diferente. Vocês notam aqui só tem barras vermelhas. A gente não teve entrada significativa de Bitcoin nas exchanges. Isso significa já um comportamento on-chain diferente pelo balanço das exchanges. Não vimos um inflow significativo de Bitcoin para dentro das exchanges. Isso é um sinal muito positivo, tá? Isso começa a nos dar um sinal muito positivo. A gente olha aqui para o lado e a gente consegue visualizar até de certa forma melhor isso. Aqui a gente tem justamente a oferta de Bitcoin dentro das exchanges e olhem mais uma vez nesse momento aqui da queda. A gente não tem um inflow significativo. Se você der um zoom aqui, você vai ver que até de certa forma a gente teve um inflow aqui no dia 25 de novembro, mas se você olhar no macro, esse não é um inflow significativo, principalmente olhando o quê? Olhando aqui para a esquerda, porque a gente teve já um momento, né, que o Bitcoin ele corrigiu agressivamente nesse ano, que foi de 60 para 30 mil dólares em junho, e olhem lá aquele comportamento. Então você tem aqui esse comportamento na queda de maio, 60 para 30 mil dólares mais uma vez, que olha aqui o inflow, olha aqui o balanço das exchanges aumentando e se manteve constante aqui durante todo o fundo. Então, isso aqui, se você olhar no macro, olhem só esse gráfico aqui no macro, você nota que a gente não teve um depósito significativo de Bitcoin nas exchanges, o inflow não foi significativo, e isso começa a dar sinais muito interessantes pra gente, porque demonstra que se por esse indicador aqui nós demoramos 3 meses para uma reabsorção, quanto tempo a gente conseguiria, né, nos recuperar dessa queda, sendo que
em relação ao on-chain, desse indicador de balanças exchange, foi muito mais positivo, entre aspas, essa queda, do que a queda de maio, porque a gente não teve volume significativo de Bitcoin para exchange e, consequentemente, a pressão vendedora foi muito menor do que a de maio. Então, olhem isso aqui, né? Esse indicador é muito claro. Aqui, então, a gente teve uma entrada significativa para correção significativa de maio, e aqui a gente teve no macro, na verdade, a gente está decrescente no macro justamente aqui, desde esse fundo em 29 mil dólares que o Bitcoin fez em julho. Então, isso aqui é muito positivo, tá? A gente não ter visto um inflow significativo de Bitcoin nas exchanges é muito positivo. E agora eu vou dar um zoom out maior ainda aqui no balanço de Bitcoin nas exchanges e a gente vem para esse gráfico aqui porque eu quero mostrar para vocês como foi 2017. Olhem aqui 2017 inteiro, vocês notam que a gente teve um inflow significativo de Bitcoin nas exchanges. Então, isso aqui só demonstra que é normal dentro de um ciclo de alta um inflow significativo de Bitcoin dentro das exchanges, porque as pessoas depositam para realizar parte dos lucros que elas carregam por muito tempo. Só que, numa visão macro, a gente está vendo um outflow nesse ciclo de alta. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Esse ciclo de alta está tendo um comportamento diferente do último ciclo, porque a gente constantemente vê um outflow. Isso significa que constantemente o Bitcoin fica mais escasso dentro das exchanges. Isso significa que constantemente temos menos pressão vendedora de Bitcoin dentro das exchanges. Isso é muito positivo. Esse ciclo em relação a esse indicador está muito forte em relação a isso. E até mesmo aquela entrada, aquele inflow significativo que eu mostrei para vocês aqui nesse momento aqui, ó, esse inflow aqui é isso aqui. Então no macro também não é significativo, mas o que interessa é que desde o Corona Dump aqui em março de 2020, a gente está aqui numa trend descendente, ou seja, o balanço de Bitcoin nas exchanges só cai, e esse é o primeiro sinal muito positivo. Vocês estão vendo que a gente está nesse momento aqui, então é muito positivo que a gente não tenha visto inflow significativo de Bitcoin dentro das exchanges. Essa é a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês. Mas agora vamos para talvez a informação mais importante que você tem que buscar toda vez que a gente vê o quê? Que a gente vê uma correção significativa no mercado, que é o que os holders fizeram nessa queda. Eles realizaram parte de seus Bitcoins, eles não realizaram. Qual foi o comportamento dos holders dentro da blockchain? Então, os holders, a Glassnode, ela classifica compradores de longo prazo, pessoas que compraram bitcoins, carteiras que compraram bitcoins há mais de 5 meses, tá? Só para vocês saberem, é assim que ela classifica holders. E aqui a gente tem o volume gasto pelos holders todos os dias. Então o que significa? Significa que esse indicador aqui dá, através dessas ondas, todos os bitcoins gastos, qual é ali a idade daquele bitcoin que está sendo gasto. Por exemplo, aqui a gente então filtrou só para esse indicador mostrar bitcoins que foram gastos de 3 meses ou mais. Então, se você comprou bitcoin há menos de 3 meses e vendeu na queda, esse bitcoin não vai aparecer aqui. Agora, todas as carteiras que compraram bitcoin há mais de 3 meses e venderam na queda, ela vai aparecer aqui. Então, primeira coisa que vocês notam já de cara é, olhem o momento da queda aqui. Olhem o momento da queda. Isso aqui é o momento da queda, tá? A queda expressiva que a gente teve é isso aqui. Ou seja, isso aqui não representa uma idade de Bitcoin gastos na queda significativa. Não representa nenhum alarde de holders vendendo. É o primeiro indicativo, pelo menos, que a gente tem. A gente vai buscar confluência com outros indicadores, mas esse aqui das ondas de hold em relação a Bitcoins gastos já mostra sinais muito positivos. Porque, vamos lá, olha aqui na queda de maio. Na queda de maio, a gente teve aqui spikes de Bitcoin aqui, é uma porcentagem que nessa escala entre 5 e 6% dos Bitcoins gastos sendo Bitcoins de holders, ou seja, Bitcoins de pessoas que compraram seu Bitcoin há mais de 3 meses aqui na queda de maio. E no final de semana, quando a gente teve a queda expressiva do Bitcoin, a gente está vendo aqui uma escala de 2%, uma escala de 3%, isso aqui é muito baixo. A gente já viu spikes maiores até mesmo ali quando o Bitcoin alcançou 67 mil dólares rompendo esse topo, alcançou 69 mil dólares rompendo o topo anterior, ou seja, em rompimentos de all-time high a gente já viu aqui ondas maiores, até mesmo ondas maiores. Isso é normal porque os holders eles começam a vender na força, eles começam a realizar partes dos bitcoins na força, e isso não tem problema, não foi um volume significativo em relação ao total da oferta que eles seguram. E principalmente, olha esse momento aqui, quando o Bitcoin fez uma corrida expressiva de 10 para 40 mil dólares, olha o tamanho dessa onda de hold aqui, isso é uma onda muito significativa. E mesmo com essa onda significativa, a gente teve a continuação do ciclo de alta, porque o Bitcoin aqui estava 40 mil dólares e a gente já alcançou quase 70 mil dólares. Então,
Essa onda aqui, eu vou até dar um zoom aqui, essa onda aqui é uma onda muito baixa. Isso aqui não representa um volume em relação à vida do Bitcoin gasto na queda, não representa nada significativo, nenhum tipo de alerta on-chain. A gente tem que ligar, porque esse gráfico aqui, ele está muito positivo em relação à queda, tá? Muito positivo. A gente não tá vendo, através desse indicador aqui, nada alarmante, nada significativo em relação, então, à idade dos Bitcoins que foram gastos nessa queda, que mais uma vez representa essa ondinha aqui. Aqui foi no sábado onde o Bitcoin fez a queda acentuada. Isso aqui é uma onda muito baixa, representando que foram Bitcoins jovens que foram à vida ali nessa queda, ou seja, pessoas que compraram Bitcoin há menos de 3 meses, que foi justamente o que a gente está filtrando aqui nesse gráfico. Então, isso começa a dar também mais um sinal positivo, o primeiro indicativo para a gente de que holders não realizaram parte dos seus lucros e principalmente que holders não realizaram de forma geral os seus bitcoins. E para entender justamente em relação à porcentagem de que os holders realizaram nessa queda, a gente vai buscar confluência para ver realmente então se os holders não realizaram com outro indicador, que é esse indicador aqui que eu até separei de forma isolada para vocês, que é em relação a toda a oferta que os holders possuem em suas carteiras. Então, todas as carteiras que acumularam há mais de 5 meses, qual a porcentagem da oferta que isso representa? Você tem aqui essa linha azul e olhem aqui à direita a porcentagem de bitcoins vendidos nessa queda. Isso aqui é muito pouco, tá? Isso aqui representa somente 1,5% de toda a oferta que os holders possuem. Então esse indicador aqui dá confluência com esse aqui de que realmente os holders não realizaram uma porcentagem significativa de bitcoins nessa queda. Inclusive muitos analistas globais respeitados, eles encaram esse movimento aqui de oferta gastas pelos holders na queda como uma oferta neutra, uma oferta flat, encaram como se praticamente os holders de uma forma geral não tivessem realizado seus bitcoins nessa queda.